Amigo, maior que o pensamento, por essa estrada, amigo, vai. Por essa estrada, amigo, vai. Não percas tempo que o vento. Polícia secreta, porque aquilo havia segurança, mas era só secreta, que era só para os outros. Para nós não sabíamos aqui quem é que era autoridade nem quem não era. Havia o regedor, havia os padres, havia isto, havia tudo. Toda essa gente estava, nós estávamos sujeitos a, qualquer noite, sermos presos com qualquer denúncia dessas pessoas. Era ser criada e era ser empregada do patrão. Foi isso que eu fui. Empregada do patrão, e em casa era mãe e era empregada da casa também. E era esposa, não tinha marido. Foram tempos muito difíceis. Hoje ninguém passa por isso. Hoje vocês, desculpem lá, mas ninguém passa por isso. Ninguém sabe o que eu sou. Era uma vida dura. Eu entrava às 6 da manhã, ia a pé para o meu emprego. Nos últimos anos já não, porque já havia tudo. Mas no início não, e vinha às 2 da tarde. Chegava à casa 30, 35 minutos depois, 40, depende. E uma vida toda, tudo virado ao avesso. Era a louça do pequeno almoço na banca, era tudo virado ao avesso. E tínhamos que fazer tudo. Cuidar dos filhos, do marido, da vida. Tínhamos que atender tudo. Eu estava lá no 25 de Abril. Quando foi o 25 de Abril, estava em Queluz, regimento de artilharia antiaérea fixa. E quando se deu 25 de Abril, eu estava para sair do quartel e não deixaram sair do quartel. Mas não sabíamos ainda o motivo porque não podíamos sair do quartel. Depois fomos informados que tínhamos que ir para a rua porque fez o 25 de Abril. Houve um golpe de Estado e o golpe de Estado estava-se a passar no centro de Lisboa, ou seja, no quartel do Carmo, que era o quartel da GNR, o que defendia a ditadura. E a tropa, as forças armadas, formaram um golpe de Estado em que se juntaram os que chamámos nós os capitães de 25 de Abril. E então esses oficiais formaram um grupo que vieram de toda a parte do país em direção a Lisboa. Todos os grupos, todas as operações militares, o destino era Lisboa. E o meu quartel só se rendeu no dia 24, ao fim da tarde. Quando as pessoas já estavam a pensar que o 25 de Abril estava calmo, estava a estabilizar, então quando viram nós nas ruas de Lisboa a saírem carros atrás de carros, viemos para a rua, para o Largo do Carmo, estivemos lá 3 dias. E ao fim de 3 dias aquilo foi estabilizando. Depois foi formada a Junta de Salvação Nacional, que foi a que tomou conta do país após o 25 de Abril. Durante a ditadura, as pessoas inconscientemente não se sentiam bem e sabiam que algo estava mal no país e no regime. Mas tinham preocupações mais prementes. Calçar e vestir os filhos, alimentar os filhos, alimentar a família, fazer com que passassem menos frio, porque o frio naquela altura era muito. Portanto, o conforto da família apagava um bocado aquilo que estava no inconsciente das pessoas, a inconformidade das pessoas. Depois do 25 de Abril, as pessoas como que o que estava recalcado nelas soltou-se, veio ao de cima. E as pessoas, quem não tinha rádio quando se deu o 25 de Abril, que podia, foi comprar um rádio, quem podia comprar uma televisão, foi comprar uma televisão, não tinha, mas foi comprar, nem que pagasse aos bocadinhos, mas foi comprar, ou pedisse emprestado dinheiro.
porque realmente a expectativa, a esperança de que se iria viver melhor, de que a comida não faltaria à mesa dos filhos, os filhos teriam calçado para não ter tanto frio, era realmente uma coisa que estava no inconsciente delas. Saltou, perdeu-se o medo, deixaram subir as emoções ao de cima. E foi tudo bonito e foi maravilhoso o 25 de Abril. A esperança das pessoas, se calhar, tudo isto nos levou a criar, se calhar, expectativas demasiado altas. Não que não fossem merecidas, não que não pudessem ter sido atingidas, mas infelizmente, como já disse há pouco, nem todas, nem tudo. Aspectos da vida das pessoas podiam ser muito melhores e do país, e não, nesse aspecto penso que o 25 de Abril ficou um bocado incompleto. Antes da ditadura andava toda a gente sempre a olhar para o canto, a ver quando aparecia um polícia atrás deles. Isso era a realidade. Depois foi uma alegria imensa. Toda a gente se manifestava, quase todos os dias havia manifestações, era uma alegria. Mas eu e muitos como eu, sempre naquela, vamos ver onde é que isto vai dar. Vocês sim. Cortar vocês e passarem a palavra aos outros para que não voltemos ao medo, que isso é muito difícil. A pessoa não ter liberdade. Nós vemos pessoas no estrangeiro que dão entrevistas e dizem que não têm liberdade. Não podem falar, não podem ir até a outros países dizerem nada a fim do país deles, só depois quando lá não podem ir para lá, porque senão as coisas podem escorrer mal. E por isso é muito mal que aconteça no meu país. Já não vai ser para mim, mas pode ser para os meus filhos, para os meus netos, até para os meus bisnetos, não sei. É preciso que esta juventude acorde. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber